E aí, pessoal, já iniciei a gravação da web de hoje. Já confirmei aqui, está gravando. Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao curso de CEP, né? Essa aqui, deixa eu já compartilhar, que aí a gente já discute. Eu aproveitei, pessoal, para deixar. Eu vi algumas perguntas aqui na caixa de mensagem. Daí eu vou aproveitar, né, e tirar a dúvida aqui nessa web aula de hoje para todo mundo. Desculpa. E vamos continuar nos métodos, né, de trabalho, de intervenção, né, que é o método à distância, ao contato e ao potencial, tá? Mas antes disso, vou fazer de novo, né, lembrando que são 3 turmas, né? Essa primeira turma vai terminar antes aqui, ó, vai terminar no dia 5 de janeiro de 2024. E a web aula, viu? E o período, é sempre assim, ó, o último dia do período é a aula presencial, né? Então, aproveitem que vocês têm muita aula e já dá uma dica, pessoal, vocês têm muita aula aí, façam logo essas atividades aqui, só são 2 atividades, façam logo, né? Antes que seja tarde, antes que você fique correndo. Tem aluno que deixa, ó, aqui o horário dessa turma aqui, ó, da 923553, vai ser a aula presencial dia 11 de janeiro, do meio-dia às 16 horas. Você tem que lembrar que esse daqui, ó, esse Atualização em Segurança e Instalações, é o nome desse curso aqui, ó. Só para vocês não esquecerem. Vamos lá para os anexos aqui, ó. Então, vocês estão fazendo com o professor José Kleber, então qualquer pergunta relacionada ao NR10, à reciclagem, né, ou o curso total, né, que são as 40 horas, né, geralmente empresarial, pelo menos na concessionária de energia, né, eu comentei com vocês, é 20 horas. E para outras empresas, geralmente é 24 horas a reciclagem. Então, o curso que vocês estão fazendo com o professor José Clébio é isso, o curso básico, né? Que pode ser 40 horas. Se você já tiver feito, você está fazendo a reciclagem. E está aqui no anexo 3. Agora, o curso que vocês estão fazendo comigo, né? Que geralmente o pessoal chama CEP, né? Esse curso complementar, que ele não está em outra NR, sempre, e tem exercício na avaliação de vocês que pergunta isso. Sempre os alunos, eles não sabem nem que esse curso aqui, ele é um curso extra, a mais dentro do NR10. Ele não é igual um aluno uma vez respondeu que era o curso de NR11. Ele pensou, né? NR10 é segurança em eletricidade, né? E NR11 deve ser o sistema elétrico de potência. Não, o sistema elétrico de potência está dentro do NR10. Então, em conformidade com o que está escrito aqui, ó, curso complementar, segurança no sistema elétrico de potência em suas proximidades. Lembra que na primeira aula eu expliquei que esse asterisco aqui são para assuntos dentre os 18 aqui do curso de CEP que tem a ver, né, que tem a ver com a área de vocês e que aí quando não é para uma turma específica, por exemplo, de eletricista predial, industrial ou de redes, ou de linha viva, né, de distribuição, linha viva de transmissão, né, geralmente eu ministro esse curso de forma genérica, ou seja, eu mostro essa parte aqui específica de geração, transmissão e distribuição e consumo. Eu faço, né, um apanhado geral de cada um. Então, esse curso que vocês estão fazendo comigo é mesmo desse daqui do item 2 aqui, né, do anexo 3 aqui da NR10, ó, página 17 de 18. Esse daqui, ó. Aqui está escrito atualização em segurança, instalações, serviço de eletricidade NR10 e CEP.
Aí realmente dá uma confusão na sua cabeça, mas esse curso aqui é esse daqui do item 2, ó. Segurança no sistema elétrico de potência e em suas proximidades, que a carga horária é 40 horas. Geralmente você faz ele uma vez, mas por exigência, né? Exigência não só do Ministério do Trabalho, mas principalmente, né? Exigência das concessionárias, exigência das empresas, né? Então, eles pedem que faça uma reciclagem. Geralmente, o do CEP não tem, por padrão, não tem reciclagem, mas quando a empresa pede, a gente atende, a gente faz esse curso. Então, ele é um upgrade, ele é algo a mais. Geralmente, esse CEP aqui, é igual eu frisei em aula passada, ele é diferente do CEP que é ministrado no curso de eletrotécnica, de engenharia elétrica, viu? Lá é diferente, a gente faz cálculos de fluxos de potência, né? Ou seja, o que é um fluxo de potência? Eu tenho uma tensão em um cabeamento, em um barramento, e quando eu acoplo uma carga, ou seja, eu ligo um equipamento, geralmente ele é ligado pela baixa tensão, vai haver um fluxo de potência quando eu fecho esse circuito, ou seja, quando eu ligo esse equipamento. Por isso que chama circuito. Ele vai no equipamento de CIP e depois vai para o terra, porque o neutro ele é aterrado na arquitetura estrela, né, do secundário do transformador. Então há um fluxo de potência. O que é a potência? A fórmula básica é a diferença de potencial, né, multiplicado pela corrente elétrica. Então, diferença de potencial, quando eu multiplico duas variáveis, quer dizer que essas duas variáveis são inversamente proporcionais, né? Igual aquela velha pegadinha, né? O, o material que fica mais caro, tipo cabeamento e disjuntores, de um chuveiro, por exemplo, é onde a tensão é 220 volts ou aonde a tensão é 110? O mais caro fica onde é 110, porque é inversamente proporcional. Se eu tenho 110 ou 127, vocês concordam que eu diminuí ele do 220 para 127 ou 110, né? Se eu diminuo a tensão proporcionalmente, eu tenho que aumentar a corrente. Por isso que para um chuveiro de 4.400, né, no 110, a corrente é 40 amperes, a corrente máxima. Já para uma tensão, né, uma diferença de potencial de 220, ou seja, aumentei a tensão, proporcionalmente eu vou ter que diminuir a corrente. A corrente vai ser de 20 amperes, porque o objetivo é ele ser constante. O que é constante? É o fluxo, é a potência, né? Só para ficar claro aqui. Então, é a potência, tensão, multiplicado pela corrente. Aí, quando é alternado, esse aqui, ó, é para tensão, né, e corrente DC, contínua. DC a C. Ou, desculpa, CC, né, corrente contínua. Tensão contínua, corrente contínua. Aí, quando eu falo de circuito alternado, eu tenho que pôr um novo elemento aqui, que é o FP, o fator de potência. Matematicamente, né, expresso pelo cosseno de φ. Vamos pôr que FP, fator de potência. O famoso AC, ou CA, né, corrente alternada. Vamos desprezar esse aqui, o fator de potência, vamos supor que ele seja ideal aqui, né? Circuitos puramente resistivos, que aí o fator de potência, né, ele é próximo, o cosseno lá vai ser relacionado a ser 90 e vai dar 1.
Então, o que isso quer dizer? Toda tensão toda diferença de potencial que energiza esse equipamento a vazio, quando ele é ligado, vai haver um fluxo de potência, né, com tensão e corrente alternado. Só que como ele é resistivo, eu não vou ter o quê? Quer dizer, a potência aparente vai ser igual à potência ativa a que efetivamente realiza trabalho. Ah. Então, para eu manter a potência de 4.400 watts em circuitos 220 volts, geralmente a tensão é 220 e a corrente é 20 amperes. Para sistemas em que o monofásico, né, uma fase, 220 volts. Sempre quando eu tenho duas variáveis, elas estão multiplicando, elas são inversamente proporcionais. Aí o chuveiro que tem essa potência aqui para um sistema onde a tensão, né, monofásica é 110, aí a tensão vai ser 110, né? Agora, para eu manter a mesma potência, se eu diminuir a tensão, eu vou ter que o quê? Aumentar a corrente, ó. Diminuir a tensão aqui, se eu multiplicar por 20, vai dar menor do que 4.400. Então, eu diminuir a tensão, vou ter que aumentar a corrente. A corrente vai para o dobro. Ah, professor, não estou acreditando, não. O senhor está falando groselha aí. Então, nada melhor do que a gente mostrar a matemática, né? Então, ó, olha, 220 vezes 20 amperes vai dar 4.400. Do mesmo jeito que 110 vezes 40 amperes, ó, se eu diminuir a tensão, vou ter que aumentar a corrente para eu manter a proporcionalidade. Esse que é o objetivo. Por isso que os engenheiros lá que fabricam as resistências, né, as resistências blindadas dos chuveiros aí, né, também hidromassagem também, né, que ela é tipo um caracol. Todo e qualquer equipamento de aquecimento, né, que é o chuveiro, ele é aquecimento por passagem, né? Então, eu vou ter que manter o quê? Se eu diminuir a tensão, vou ter que aumentar a corrente, de forma que a potência seja a mesma, ó, 4.400, né? Lembra lá, provavelmente vocês devem ter visto isso lá no prézinho, né? Lá no pré, quando o professor falou de equações de Euclides, né? Euclides, ele é praticamente um dos pais aí da matemática, da álgebra aí, né? Então, até lá no livro dele, Os Elementos, né? Ele eu não me lembro como é que ele explica, né? Mas ele fala, né? Que em um dos lados, ó, vamos pegar só essa parte da equação aqui, ó. A multiplicação, ou a soma, né? Ou a divisão de um dos lados da equação, elas têm que ser iguais para eu manter o quê? A proporcionalidade, ó, eu manter a igualdade. Então, quando eu tenho uma equação que ela expressa um fenômeno físico, né? A física, lembrando, pessoal, que a física no início ela era descritiva, ela não era representada assim por letras. Quando eu falava potência, eu não colocava P de potência, eu escrevia potência, né? O físico da época escrevia potência, e aí ele falava a potência, a sua igualdade é proporcional em sua tensão e corrente. Eles, no início, antes lá de Isaac Newton, eles não escreviam dessa forma simplificada, eles ditavam essa frase. E matematicamente você consegue ser sintético, né? Você consegue ser sintético e cada uma dessas letras aqui são o quê? São as variáveis, né? Então, para eu manter a constante de uma potência de um equipamento qualquer, de um chuveiro de 4.400, eu preciso o quê?
eu preciso, e para tensões diferentes, eu tenho que ter o quê? Vou ter que ter um aumento da corrente para eu manter o que? A proporcionalidade. Aí, como que os engenheiros fazem isso? Eles alteram o valor da resistência, né, da resistência do chuveiro, por exemplo, de modo que eles sejam compatíveis para 220, para 110, a região serrana lá, a Ampla, a antiga Ampla, ali no Rio de Janeiro, hoje em dia, se não me falha a memória, a concessionária local é a Enel Distribuição deles lá. Então, eles, se não me falha a memória, era 130 e pouco, 138, 137 o nível de tensão. Eu descobri porque a gente tinha um programa, o CAD-PROG, daí o CAD-PROG, na hora que a gente fazia o projeto, né, e aí a gente selecionava para fazer o memorial descritivo, né? Daí ele perguntava qual é a concessionária que o projetista está trabalhando, né? Aí dependendo da concessionária, ele alterava os cálculos, ele fazia os cálculos, porque, né, tinha concessionária que era 110, tinha concessionária que era 220, e nesse caso específico, a Ampla, aí até aparecia uma mensagem falando, ó, diferente de outras concessionárias, né, que no padrão é 110, 220, essa concessionária, a tensão da baixa é de 100, acho que era 136, se não me falha a memória. Ou seja, diferente. Por que que era? Não sei, mas eu sei que o nível de tensão é diferente. Se era diferente o nível de tensão, obviamente eu tenho que adequar para o projetista, né? Ele tem que colocar, para ele ter essa potência de 4.400, ele vai ter que o quê? Aumentar. Se eu diminuir a tensão, eu aumento o fluxo de corrente. Para que ele consiga, para que ele resista a esse fluxo de corrente maior, eu tenho que projetar uma resistência de modo que ela dê no final dos cálculos aqui uma potência de 4.400 ou a potência que é a de projeto lá na hora da fabricação, né? Então, pessoal, o sistema elétrico de potência que a gente estuda aqui nesse curso de reciclagem ou no primeiro curso de CEP, né? Ele é um pouco diferente, ele fala de regras de segurança, por isso que a gente discute muita coisa aqui, os métodos, né? Já, né, na faculdade, né, de engenharia elétrica no curso técnico, como a gente já tem essa noção, porque antes mesmo você tem a matéria lá na engenharia elétrica, a gente tem a introdução à engenharia de segurança. Aqui no eletrotécnico, nós temos segurança em eletricidade. Aí o que que eles fazem? Eles juntam NR10 com CEP e aí faz uma matéria, se não me falha a memória, dá umas 60 horas, mais ou menos. E aí varia, né, de curso de eletrotécnico para eletrotécnico. Já nos cursos de graduação, geralmente é 6 meses. A gente conta por semestre. Então, a gente tem uma quantidade X ali, vamos supor, 5 matérias. A essas 5 matérias eu vou ter que fazer naquele semestre, né? E aí é lógico, se você estiver fazendo na ordem correta. Às vezes você fica de dependência uma matéria, você vai ter que, né, vai ter que ou fazer a mais ou, né, diminuir o ritmo, pegar poucas matérias, né? E você tem essas escolhas a mais aí. Então, voltando, eu já deixei até aqui aberto, pessoal. Voltando lá, os métodos, eu até já deixei elencado aqui alguns vídeos, né? No último, a gente viu esse processo aqui de linha viva, né, por contato, que é basicamente você entra em contato com a rede, né, energizada, só que você vai estar o quê? De posse, né, de mangas isolantes, vai estar de posse com a luva, com a classe de tensão ao circuito que você está trabalhando, né? Você vai estar utilizando balaclava, você vai estar utilizando capacete de segurança, dependendo da concessionária, eles ainda colocam com proteção frontal, né, facial aqui frontal,
Pode ser aquela telada, professor? Não, a telada lá que o pessoal usa geralmente lá quando está fazendo o anexo 5, né, lá da NR12, o anexo 5 da NR12, você trabalhar com motosserras e similares, né? Trabalho com moto que faz parte da NR12, né, de máquinas e equipamentos, e tem os similares, que são a motopoda, né? Que na verdade a motopoda é uma motosserra, só que ela tem um cabo extensor para você conseguir fazer o corte, né? De galhagens, de folhagens aí à distância. Também é um método à distância. Você pode fazer com a vara de manobra universal. Ela tem a sua ponteira universal. Uma das ferramentas é um serrote. Tem outra que ela é uma tesoura, essa tesoura, e ela tem uma extensão para o cabo universal, que aí você consegue fazer o corte ali de galhas mais finas, né? Com essa tesoura à distância. Beleza? Vamos já lá na página que a gente estava aqui, ó. A gente estava nessa, a gente parou nessa aqui, tá? E a gente tinha visto, eu até tinha mostrado o Unpack com esse vídeo aqui, ó. Lembra? Ele está fazendo o método ao contato. Ele entra em contato com a rede 13.8 ou 34,5 kV. Se for 13.8, ele utiliza com essa classe de tensão. Se for 34, vai ser uma mais grossa aí, né, de borracha, para ele poder fazer esse trabalho aí, né? Só que no o método à distância, né, eu já até mostrei, né, que como se diz, ele é tão óbvio que a gente fica até meio com vergonha, né? Ou seja, você usa a extensão. Eu tenho até um vídeo aqui mostrando o pessoal colocando um pré-formado isolado à distância. Dá para fazer isso numa rede, se eu não me engano, é de 69 kV. Tá? Daí eu vou mostrar outro aqui, já que a gente está tratando de segurança, né, no trabalho, eu vou mostrar um outro aqui. Eu nem vou terminar isso daqui que a gente já falou na aula passada. Esse método que eu vou mostrar aqui era para ser o método ao contato. Porém, o trabalhador, né, ele fez a, é, ao potencial. Vocês vão ver a diferença sutil. Por que que eu não vou mostrar o áudio aqui, né? Eu poderia compartilhar junto com o áudio do vídeo aqui, né? Mas, como se diz, a imagem vai valer mais que, né, mais que 1.000 palavras aí. E, inclusive, ele fala nome aqui, né, para manter a integridade dele. Inclusive, ele teve a coragem de postar esse vídeo, né, mostrando o logo da empresa, né? Até depois o logo da empresa foi apagado, mas o áudio não foi apagado, e para não, né, para não gerar, porque eu quero só que mostre a situação em si, né? O rosto dele foi tampado aqui. Eu só preciso que mostre a situação em si. E, paralelamente, esse aqui seria um método ao contato. Você entra em contato com a rede energizada, né? Mas deixa eu até abrir aqui. Eu já estou com a NR10 aberta aqui, né? Deixa eu ver a apostila. Lembrei aqui, antes que eu esqueça aqui, né? Uma das perguntas que mais me fizeram aqui, professor, cadê a apostila desse curso, né? Lá do NR10, teve até um aluno que me confundiu com o professor José Clébio, né? A do professor José Kleber eu não sei porque eu não tenho acesso à sala dele, mas aqui fica em conteúdo do curso, provavelmente a dele fica no mesmo local, né? Você está vendo aqui, ó, a apostila atualizada. É essa daqui, ó. Ela tá para você baixar,
tá? Teve alguns alunos que fizeram essa pergunta, ó, curso básico de segurança e serviços em eletricidade. Do mesmo jeito que toda e qualquer pergunta desse curso você consegue responder olhando aqui na NR10, seja do curso de NR10, seja desse curso complementar aqui, o de CEP, né? Você consegue responder verificando as 18 páginas aqui do NR10. Mas o Senai, ele tem essa apostila que é dele aqui, que ele compilou, né? E ela está disponível aqui, ó, em apostila atualizada. Provavelmente essa mesma apostila deve estar lá na sala do professor Clébio, né, José Clébio, em conteúdo do curso. Aqui está nesse último item. Então, você consegue baixar ela aqui, tá? Tem todos os itens aqui na apostila. Para vocês navegarem aqui no Moodle, pessoal, você sempre tem que clicar aqui, ó, nessas abas aqui, ó, que estão de verde aqui. Aí na hora que você, em verde aqui, grama, né? Na hora que você, por exemplo, você quer ir lá, você está apressado, você quer ir fazer os exercícios que são o quê? Os dois exercícios aqui dessa disciplina, eles são formulários automáticos. Você está com pressa, você já vem logo aqui na aba Biblioteca. Você quer fazer a primeira avaliação? Já olha o vídeo que eu já deixei gravado aqui, que eu falo única e exclusivamente dos 10 itens dessa atividade. Eu vou comentando e dou ideias, né, dou direcionamento para que vocês respondam. Do mesmo jeito, essa outra aula aqui que fica abaixo, né, eu gravei essa aula aqui já antecipadamente para você tirar dúvidas, né? Porque às vezes dependendo aí da empresa que contrata, né? Por exemplo, lá a Ambev, quando contrata a gente, eles têm 3 turnos, né? Qualquer hora que você for lá na Ambev, eles vão estar funcionando. Aí, dependendo do turno do funcionário, não dá para ele aparecer nessa hora e no dia, né? E no horário marcado pelo professor EAD. Então, né, eu já pensando na dúvida, obviamente, vocês vão ter dúvida nessa primeira, nas 10 questões, nessa segunda, nas 6 questões, eu já deixo já gravado nessa aba biblioteca, viu? Essa daqui, sempre a aba biblioteca, vão ser vídeos extras, né? No caso, vídeo de dúvida, caso ninguém apareça, né? Aqui porque são muitos alunos e os turnos são diferentes. Tem aluno que ele está de serviço na parte da manhã, tem aluno que está de serviço na parte da tarde, tem aluno que é no turno noturno, as diversas empresas aqui que contratam o serviço do Senai, né, e do NIEAD, né? Às vezes tem funcionários trabalhando em todos os turnos. Então a gente tem que ser flexível. Então, a dúvida, né? Eu já sei que a dúvida vai ser em cada uma das 10 questões da avaliação 1 e cada uma das 6 questões da avaliação 2. Então, eu deixo aqui já pronto para você vir aqui e poder fazer, né, rapidamente, fazer logo as atividades. Agora, aqui na videoaula, essa aqui é uma aula de aprofundamento. Tá vendo os itens aqui, ó? Esses itens aqui são itens que, pela experiência que eu tenho como engenheiro eletricista, como engenheiro de segurança, eu vou criando web aula, né, que tem a ver com esses itens, e eu vou aprofundando nos itens normais. Por isso que quando vocês vão aqui na aba conteúdo do curso, você tem aulas aqui mais rápidas, aulas tipo 5 minutos, 10 minutos, sobre cada um dos itens que tem aqui, né? Não só da NR10, mas do CEP. São aulas genéricas, aulas rápidas. A videoaula é para a gente expandir a nossa mente, expandir o conhecimento. Tempo, né, que nas aulas genéricas, nas aulas clássicas, não dá tempo. O professor, ele entra ali, ele só grava o vídeo falando única e exclusivamente daquele tópico. Se ele for falar do tópico, igual a gente está falando agora, de trabalhos, né, à distância, ao contato, ao potencial, ele fala isso rapidamente. Às vezes ele nem mostra um slide aqui, ele não mostra o vídeo, mas aqui, na web aula, foi feito para você aprofundar. E por isso que está aqui, ó, não avaliativo. Porque vocês podem
dentro do prazo, assistir a hora que vocês tiverem tempo. Mas não se esqueça, gente. Olha nessa data aqui, ó. Lembra que vocês vão ficar praticamente o dia inteiro, né? Das 8 até umas 11 horas, mais ou menos, vocês vão fazer a prática de NR10. E do meio-dia às 16 horas, vocês vão fazer, provavelmente é no mesmo dia. Eu não sei, porque o professor Zé Kleber é que tem acesso a esse cronograma, que eu só tenho acesso ao cronograma que eu criei e que me foi entregue aí pela Célia, que é, né, que é a responsável aí do Senai de Catalão, tá? Então, preste atenção. De manhã, provavelmente, vai ser a prática do NR10 e de tarde vai ser a prática do CEP. Vai ser no mesmo dia, né? Para essa primeira turma aqui, a 923553, vai ser o presencial no dia 11 do 1. Para a segunda turma, 923570, vai ser dia 15 de janeiro de 2024. E a última, né, a derradeira turma aí, vai ser dia 29 de 1 de 2024. Então, se programe aí, pessoal. Beleza? A apostila fica aqui em conteúdo do curso. As aulas genéricas que fala objetivamente sobre cada, lá no NR10, sobre os 15 itens da NR10. Aqui, sobre os 18 itens, né, do CEP, estão aqui, são aulas rápidas. Tem a apostila que está aqui nessa aba, né? A tarefa está em situação de aprendizagem, né? Como eu já mostrei na aula anterior, avaliação, 10 questões, avaliação módulo 1, avaliação do módulo 2, 6 questões. Vocês têm, salvo engano, 3 tentativas aí. Então, usem sabiamente. Antes de fazer essa avaliação aqui, por isso que é bom vocês assistirem a aula, mesmo que seja gravada, né? É bom vocês assistirem, porque senão vocês não vão saber que a aula que vai te dar um direcionamento direto para resolver essas duas atividades fica aqui na aba biblioteca. Tá bom? Esclarecido. Eu compilei essas perguntas dos alunos, né, para responder aqui. Eu comecei a falar, né, mas é tanto assunto, né? É uma matéria assim tão plural, é tanto assunto que às vezes a gente acaba, né, geralmente eu falo no início aqui da aula. Mas voltando aqui, né? Então, essa aqui é a apostila. Eles podem baixar. Provavelmente deve ser a mesma, eu acho, né? Não sei, não tenho acesso à aula lá do NR10, só essa aqui do CEP. Beleza, vamos voltar aqui. Então, lembrei o que eu estava procurando aqui. R10. O manual de auxílio aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falei que essa NR10 aqui, ela é diferente, porque ela mostra o item, ela mostra o comentário do item. Deixa eu ver qual o item que é. Ela mostra o item e né, na época aí, o responsável pela segurança do trabalho, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz um comentário. Então, não é responsabilidade. Deixa eu ver, é no primeiro item aqui, vamos lá. Vamos aqui, deixa eu ver, aspectos, trabalho e equipe, métodos de trabalho. Então, fica no item 10.2. Por volta do item. Era para ter digitado 10 aqui, mas deu.
Deu 1,2. Só um minutinho aqui, pessoal. Já que eu acho aqui. Ó, tem do prontuário aqui, ó. Esse do prontuário eu vou mostrar. Estou planejando e mostrar numa aula para vocês aqui. Ele tá em. É que eu consigo achar. Isso aqui eu preciso mostrar para vocês aqui e indicar para vocês lerem. Beleza, prontuário. Nossa, é sempre assim, quando você procura um segurança em projetos, não tá aqui. Só um minutinho, pessoal. Ah, é segurança em circuitos energizados. Que tal desenergizado, né? Que tá 5 regras de ouro, né? Que eu já comentei. Então tá depois desse. Ó, segurança é aqui. É o 10,6. Não é isso? Tem um item aqui que ele fala do que eu estou dizendo aqui. Eu vou achar ele aqui na próxima. Vamos lá. Só compartilhar aqui. Vamos lá. Achei. Então vamos lá. Esse daqui, ele está fazendo o método ao contato, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Método ao contato, ó. Você está entrando em contato com a rede energizada de média tensão, ó. Só que eu coloco coberturas, né? Coloco aqui coberturas. Os dois estão mexendo na rede ao mesmo tempo aqui, ó. Mas tem que ter cuidado. Cada um tem que ficar na. O ideal é você ficar com as mãos longe aqui do circuito. Porque imagina, você está mexendo aqui na rede e o seu colega está mexendo, os dois individualmente estão isolados. Eles estão isolados pelo, né, a parte aqui do line aqui que ela é isolante, essa parte aqui que também é isolante, que caso tenha uma energização, a probabilidade, né, dela eletrocutar vai ser pequena, porque o caminhão ele está o quê? Tá aterrado temporariamente, né? Então a energia ela vai ser desviada para o caminhão, né? E chegar na parte onde ele está aterrado temporariamente. Então você entra em contato com a rede energizada, né? E aí o ideal é o seu outro colega ficar te ajudando e só você tocar no circuito. Se você está na parte viva, você não pode tocar a parte morta, que são as ferragens, ou até mesmo a cruzeta aqui. Nada do que não é energizado você não deve tocar. Por isso que você tem que cobrir toda a rede antes de você fazer a manutenção.
para diminuir, né? Igual eu mostrei na aula passada, diminuir o quê? A abrangência do campo eletromagnético aqui, ó. Você coloca uma cobertura, esse aqui é uma de transmissão, viu? Aí já é outro caso. Você coloca a cobertura, você vai diminuir o raio. Para distribuição, até 34,5 kV. Agora, para transmissão, esse campo eletromagnético ele é tão forte que você colocar uma cobertura dessa daqui rígida ou flexível não vai fazer muita diferença, não. Você pode ser induzido eletromagneticamente, né, mesmo estando utilizando equipamento de segurança. Daí você vai continuar usando o equipamento de segurança, só que você vai utilizar um equipamento de segurança adequado. Você vai utilizar uma roupa que ela vai servir como uma gaiola de Faraday, tá? Agora aqui, galera, deixa eu abrir o outro vídeo. É esse. Um deles é esse aqui. E outra é, eu vou abrir com outro codec aqui. E tá no Media Player, né? Então vou abrir nesse. Esse aqui também eu não vou compartilhar o áudio, mesmo porque tá em inglês e também para evitar também copyright, essas coisas aí, pessoal, eu vou deixar só a situação aparecer. Aqui é uma situação ao potencial. Esse do lado direito aqui, ó, missão suicida é para cabos elétricos, né, de alta tensão. E esse outro aqui foi, infelizmente, né, um funcionário de uma certa empresa aí que ele estava gravando, né, o procedimento. Inclusive, antigamente, né, como é câmera, né, e não tinha câmera em celular, era difícil, né? Antigamente você fazia o relatório, né, somente à mão, né, por formulários padrão aí, né, formulários que você teria que escrever literalmente. Hoje em dia você faz através de formulário, né, formulários automáticos, assim como é a nossa avaliação daqui, né, formulários automáticos. Quando você vai atender uma SS, né, uma solicitação de serviço, e aí você vai dar abertura na OS, né, na ordem de serviço, e também quando você vai fechar essa OS, tá? Então, aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, ó, vou até ó, diminuir o áudio para mim, porque não tem necessidade. Tá vendo? Ó, ele tá aqui, tá protegido, só que o áudio ele ainda continua falando de que empresa. Ele estava fazendo um método, esse método aqui, ó, ao contato. Só que o método ao contato, pessoal, eu visto a luva, né, a luva de borracha, já estou com a manga isolante, estou com a roupa preparada com tratamento químico anti-chama, né? Estou de manga, luva com a classe de tensão que eu estou trabalhando, igual ele está aqui, ó. Ele está usando, essa daqui, a manga isolante está por dentro da japona. Ele está usando por cima da japona aqui da empresa, né? Beleza, luva de cobertura, tá vendo? Ela tem até uma fivela aqui que é para ajudar essa luva a ficar fixa, ficar rente ali na luva de borracha. Só que essa fivela é de plástico, viu? Ela é não condutiva. Ok. Então, em tese, ele está falando, ele está fazendo a mesma coisa que que o, que o eletricista trabalhando normalmente, o de linha viva de distribuição. Olha só. Ele está em cima do cesto aéreo, ó, e é um cesto aéreo igual a esse daqui, ó, com dois cestos. Tem um com um cesto apenas, que geralmente é prefeitura, utiliza para o pessoal dar manutenção em sinaleiro, né? Ela também utiliza a empresa que ganha a concessão para dar manutenção e fazer troca da iluminação pública, né? Utiliza também um caminhão de cesto aéreo, só que é de cesto aéreo único, né? E geralmente no ramo da energia, ou você utiliza o único, ou então você utiliza ele com dois cestos aéreos. Tá? A recomendação é que um ajude
e o outro execute a tarefa, para evitar dos dois ao mesmo tempo. Se ele estiver com a mão no cabo aqui e os dois der as mãos ali, tchau. Tchau e benção. Aí o que que esse cidadão vai fazer? Ele vai entrar no contato da rede, no potencial. O contato é o quê? É o de posse do equipamento de segurança individual, que são as luvas, a minha japona aqui, balaclava, e, por sua vez, na rede aqui, ó, eu tenho a cobertura flexível ou a cobertura rígida. No caso, ele retirou ela por completo aqui. Tá vendo que ela tá aqui em cima, tá pendurada aqui no cesto, né? Aí, qual que é a grande ideia que o gênio vai fazer? Olha, ó. Ele tirou a luva de borracha e a de cobertura e só tá com essa luva, que é tipo, essa luva, geralmente o pessoal utiliza ela mais é para treinar na rede ANAN, né? Para treinar como que monta e desmonta as redes, geralmente. E tem muitos que utilizam ela aqui por baixo para você ter uma melhor pega, né, na luva, né? Geralmente você tem uma, assim, não só pega, mas sensibilidade na mão aqui. E quanto maior o nível de tensão, mais cobertura você tem que usar e você vai ter menos, né, tátil, né, menos sensação tátil. Retirou até a luva. Tem muitos que utilizam aquela luva de pedreiro, sabe, aquela pigmentada. Tem a pigmentada e, se eu não me engano, tem a sem pigmento. Aí, geralmente é como se fosse uma meia soquete. Aí ele tá tirando até a meia. Quando ele entrar em contato aqui, ele não vai estar mais no método ao contato. Ele vai estar no método ao potencial. E até no método ao potencial, pessoal, você utiliza proteção. Agora, o que que eu vou mostrar aqui? Eu vou ir para frente aqui, ó. Esse daqui é o exemplo, pessoal fazendo em uma rede de transmissão aqui, ó, numa linha de transmissão, na zona urbana aqui, ó, que está vindo da zona rural e indo para a zona urbana. Isso aqui é uma linha de transmissão semelhante aos desenhos que eu mostrei aqui, ó, circuito único. Às vezes, você pode fazer essa manutenção, né, e até mesmo construção, mas geralmente é manutenção. Você pode fazer de dois jeitos. Você vai com um veículo aqui, né, o terrestre, e daí você sobe aqui na estrutura e você faz Geralmente você utiliza dois trabalhos. É o método à distância e ao potencial. À distância fica o pessoal aqui na rede, né? Eles ficam aqui, ó, na estrutura treliçada, te auxiliando enquanto você vai entrar no potencial. Aqui sim, aqui, por exemplo, essa daqui, se eu não me engano, é de 230. Se não me engano, ou é 230 ou é 138. Aqui a diferença é que o campo eletromagnético é maior, segundo aquela tabela que a gente viu lá na NR10, né? E aqui o campo eletromagnético, se eu não me engano, por 13,8, que é o caso daqui, a distância, o raio de risco dá mais ou menos 60 centímetros. E aqui, dependendo, aqui pode, né, na linha de 800 aí, pode ir até 5,20 m, né? Por isso que você tem, no projeto aqui, ó, não era para eu ter. Por isso, deixa eu pegar isso aqui, eu tirei de um livro aqui, ó, de engenharia, ó. Tá vendo as cotas aqui, ó, do centro da estrutura até os isoladores de suspensão, onde fica a fase, ó. Isso aqui é uma de circuito duplo, ó, A, B e C de um lado e A, B e C do outro aqui, né? Circuito duplo, tá vendo, ó? Eu tenho 3 metros, aqui é em metro, viu? 3 metros do centro da estrutura até chegar na parte de suspensão, que a fase fica bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Aonde segura na treliça até chegar na outra ponta que segura a fase de baixo aqui, ó, eu tenho uma distância de 3,80 m aqui. Então, provavelmente é um nível de tensão compatível com esses 3,80 m.
Ah, aqui, ó, raio de risco, 3,20 m. Então, ela tá entre... Tô chutando aqui, viu? Acredito que a tensão ela seja menor ou igual a 380 e menor que 480 kV. Isso é em quilo, viu? Kilovolts, não é volts não, viu? 380 kV e tá entre 380 e entre 480 kV. 3,20 m aqui, mais ou menos. Tá vendo que ainda tem até uma distância até maior, 3,80 m. Para justamente você, isso eu estou falando do raio de risco. Eu não estou falando do raio, né, da zona controlada. Então, a estrutura ela é construída de propósito com essas distâncias aqui, ó, compatível com o nível de tensão aqui dos raios de risco e do raio da zona controlada aqui, justamente para não haver é, indução eletromagnética, tá? Vamos voltar lá. Então, aqui eles estão fazendo o método ao potencial, ó. Aí o helicóptero vem, você pode fazer terrestre, né? Você sobe as estruturas e da estrutura você vai para a fase. E aqui, geralmente, eu já acompanhei o pessoal, era da Ampla, que aí você tinha, dependendo aí do local da ilha, né? Que você tinha do arquipélago lá, né? Da região serrana, você tinha estruturas, né? Torres de transmissão de uma ilha para outra, ou seja, você atravessava uma parte ali, né, uma parte pequena da Bahia ali do mar, né? Eu falo Bahia, eu não estou falando da Bahia estado, não, estou falando da Bahia, onde fica a distância de uma ilha para outra, ou de um arquipélago a outro ali, né? No litoral ali do Rio de Janeiro. Então, dependendo, o único jeito de você fazer essa manutenção e a forma mais rápida é você fazer ela de helicóptero. Você vai de helicóptero aqui, né? Ou a concessionária já tem o dela, ou então ela aluga, né? E lógico, o helicóptero é todo preparado para justamente você entrar no método ao potencial, ó, tá vendo? Ele vai entrar no potencial aqui, ó. O campo eletromagnético é tão forte que ele tem que utilizar o quê? Uma roupa diferente dessa daqui. A roupa que ele está usando aqui, ó, vamos pegar nesse frame bem aqui, ela só tem o tratamento anti-chama. Já essa roupa aqui, as mais antigas, ela tem uma tripla camada. Ela tem a camada do anti-chama, né? Ela tem uma camada, uma malha metálica, né? Algumas, ela tem um tratamento que é, se eu não me engano, é nitrato de prata. Eles fazem um banho químico ali, né? Só que é um banho químico diferente do da roupa de eletricista aqui de distribuição ou de linha viva de distribuição. Nesse caso aqui, ele só vai evitar que a roupa continue pegando fogo, né? Desse outro caso aqui, né, a parte interna, ele tem o tratamento anti-chama, porém ele tem esse tratamento, né, que ele vai tornar as roupas. Eu sei que tem uma que eu vi num documentário lá, não tem aquele canal History Channel, né? Tava vendo, eles estavam utilizando, geralmente eles utilizam primeiro no exército, depois eles colocam. E essa roupa também era muito cara. A trama, né, a trama da roupa, ela tem uma parte que é tecido normal e tem a outra parte que é uma linha metálica. Então eles entrelaçam ela, fazendo o chamado, né, o efeito aí, né, o efeito de gaiola de Faraday. Então, ele está utilizando essa roupa, mas não para proteger ele da indução eletromagnética. Lembra que o princípio, lá em eletrostática, né, o princípio da gaiola de Faraday é manter na superfície externa, né, da gaiola, né, foi os experimentos aí que o Tesla utilizou, né, na superfície externa, as cargas elas se acumulam. E na superfície interna da gaiola ou da roupa que está sendo utilizada como gaiola de Faraday,
O campo eletromagnético, ele é igual a zero, porque as cargas elas se acumulam na superfície externa, na parte de fora da roupa. Então, eu colocando essa roupa aqui com tratamento, né, com nitrato de prata aqui, toda a carga ela vai ser acumulada no lado externo da roupa aqui do eletricista. Nesse caso aqui, no caso desse eletricista aqui, não vai acontecer isso, do de linha viva, no da esquerda aqui, isso não vai acontecer. Então, ele vai literalmente pôr a mão no cabo energizado. Olha o perigo. Aqui ele deveria estar fazendo o método ao contato, ele tirou o equipamento de proteção individual e entrou na rede energizada pelo método ao potencial. Ele não protegeu o cabo e muito menos protegeu a mão. Inclusive, ele tirou aqui, ó. Por que que ele não morreu sapecado? Ah, professor, é porque está desligada a rede, é fake news. Queria eu que fosse fake news, não é? A rede está energizada, para você ter corrente elétrica que vai, né, que é o que realmente causa eletrocução, eu preciso ter diferença de potencial. Como ele está no cesto aéreo, ele está isolado do chão, né, ele está no cesto aéreo isolado do chão, não há diferença de potencial. Ou seja, lembra que eu falei na 13.8, por fase, eu tenho aproximadamente 8.000 volts, né? 7.960 alguma coisa. Vamos arredondar para 8.000. Então, ele não está colocando a mão em 220, ele não está colocando a mão em 110, ele está colocando a mão em 7.900, quase 8.000 volts aqui. E ele só não está sendo eletrocutado porque ele só está no potencial. Por isso que eu falei que ele abandonou o método da linha viva de distribuição é ao contato, não é ao potencial. Ao potencial é esse daqui, ó, do lado direito que está fazendo a manutenção da forma correta. Ele está utilizando a roupa como o princípio da gaiola de Faraday, né? Então ele não está entrando de mãos nuas nesse campo eletromagnético. E mesmo porque ele não pode, ó. Se você perceber aqui, ó, deixa eu abaixar o som aqui para mim, que eu sei que o som não está chegando. Isso também, ó. Essa ferragem aqui é chamada de tenaz multiangular. A tenaz multiangular, ela é uma garra. Esse bastão que ele está utilizando é um bastão isolante. Esse cabo da tenaz multiangular, ó, não dá para perceber, mas ele está chegando aqui, ó. Ele é conectado no eletricista pelo chamado cordão umbilical e ele também é conectado no helicóptero. Inclusive, o helicóptero vai ser potencializado com, vamos supor que seja 230 kV, com os 230 kV. Por isso que o helicóptero não vai explodir, não vai dar uma descarga, porque ele vai estar apenas em uma fase. Para você fazer esse tipo de manutenção, seja na linha viva de distribuição, seja na linha viva de transmissão, você tem que trabalhar uma fase por vez, para você não gerar diferença de potencial. Se você gerar diferença de potencial, vai haver fluxo de potência, ou seja, potencial elétrico e corrente elétrica, que é o que a gente não quer que aconteça. Entendeu? Aqui, ó. Ó, eu parei exatamente no frame que eu tá vendo? Está vendo a formação de arco elétrico. Por isso que ele deixa essa parte aqui que o pessoal da área aí chama de rabicho. Esse rabicho aqui, ele é o cabo né, de equipotencialização de terra que está tá conectado no eletricista e no helicóptero. Só que se o eletricista fosse chegar com a mão aqui, lembra que eu falei do poder das pontas, né? Quanto mais pontas e quanto mais fina você tiver, por exemplo, vamos supor que ele fosse fazer igual o ET lá, lembra lá do ET? ET Minha Casa, né? Lembra? Se ele fosse com um dedo apenas ali no cabo, o que que poderia acontecer antes dele tocar aqui um arco elétrico? Lembrando que na superfície do arco elétrico, não estou falando dentro do arco, na superfície a temperatura é de mais ou menos 1.000 graus Celsius. Ou seja,
é o suficiente para o quê? Torrar, né? Vai acontecer um acidente não por eletrocução, mas sim por queimadura. E 1000 graus Celsius, vamos, né? Venhamos e convenhamos. O que que ele vai provocar? Ele vai provocar necrose dos tecidos. E se você não fizer, né, a remoção da pele ou da parte do corpo que está necrosada, o que que vai acontecer? Choque séptico. Ou seja, você vai ver Jesus ou então o Orochimaru mais cedo, dependendo do que você fez aqui na Terra. Você vai para a Terra dos pés juntos, vai dar um choque séptico e daí vai haver o quê? Falência múltipla dos órgãos aí. Então você tem que, por isso que quando há queimadura, né, a enfermeira lá, né, não fica grilado com ela não. Ela pega uma escova, essas escovas de lavar roupa mesmo, com a cerda bem dura, e ela literalmente destrói ali a casca, o machucado, tirando a parte de tecido morto, tecido necrosado, porque o tecido necrosado, ele não pode ficar muito tempo em contato com tecido vivo. Sangue é tecido vivo, por exemplo, né? Ele é um tecido líquido, né? Ele leva oxigênio, né? Através aí do processo de respiração, né? E ele faz a troca gasosa, né? Que aí você libera o dióxido de carbono, né? Então, você tem que tirar imediatamente. Aí, por isso que ele não vem com a mão nua mesmo, vestindo a roupa, utilizando o princípio da gaiola de Faraday. Aí ele utiliza esse rabicho, que é essa ponta aqui, e ela é bem fina de propósito, né? Ele vai tocar ela primeiro aqui no cabo para poder depois entrar no potencial, porque há o risco de queimadura, né? Ou seja, acidente por queimadura e não por choque, né? Ah, entendi, professor. Então, é como se fosse aquele metal de sacrifício, como se fosse a pintura, né, que os navios utilizam aí, né, e até o metal de sacrifício, né, que aí vai, que a água do mar, né, com metais, vai acontecer o quê? Além de enferrujar, vai provocar a eletrólise, né, ou seja, dependendo aí né, da diferença de metais que você utiliza aí na fuselagem, na carcaça aí do avião ou do barco, né? Lógico que mais é do barco aí, você vai provocar o processo de eletrólise, ou seja, a deposição, né, ou a reposição, né? Aí por isso que uma parte ele fica incrustado ali, porque os elétrons eles vão migrando de um metal para o outro e vai havendo a formação de correntes, né? Em que alguns equipamentos o pessoal chama até de corrente parasita, né? Que vai estragando não só a estrutura, mas vai estar também provocando, né? Pode provocar eletrocução aí. Então, esse rabicho aqui, ele vai ser sacrificado, né? É melhor você queimar a ponta aqui com arco elétrico desse rabicho do que da pessoa aí que pode ter, né? Além de uma queimadura, a necrose do tecido, e se ela não cuidar, ela vai, né? Ela vai ao óbito aí. Tá vendo? Aí sim, ó. Colocou a tenaz multiangular, nesse momento, o eletricista ele vai estar energizado pelo mesmo potencial da rede. Se for 230 kV, ele vai ter 230. Se for 138, vai ter 138 e assim por diante. Do mesmo jeito, o helicóptero está, né, ele tá também eletrizado. Perceba aqui, ó, que o helicóptero aqui, ó, ele nem está com, como se diz, com a porta aqui fechada, nem de porta ele tem aqui. Mas toda a carga elétrica, ela está o quê? Acumulada no helicóptero aqui, enquanto ele está em funcionamento e no eletricista. Só não há, né? Se não tem, e ele está no mesmo potencial, porque se tivesse diferença de potencial, haveria eletrocução aqui, curto-circuito, tá bom? Então ele aqui está no potencial da forma correta. Esse aqui do linha viva, esse aqui é a linha viva de transmissão do lado direito, né, do vídeo aí, e do lado esquerdo do vídeo, esse aqui é a linha viva de distribuição. Só que o de distribuição está fazendo errado. Ele não está utilizando o método correto, que é o contato. Ele está utilizando o método ao potencial que ele não é autorizado para utilizar. Olha, ó o absurdo. Aqui não dá para ver, né? Porque tem a proteção aí, né? Da integridade aí, da identidade aqui. Ele colocou a boca.
no cabo de 13,8. Ele é louco. Inclusive, ele colocou isso, ele publicou na internet, a empresa viu e deu justa causa. Imagina se ele se descontrola ali e encosta no colega dele. Na hora ia dar um arco elétrico aí e os dois poderiam ter morrido por irresponsabilidade dele. E outra, infelizmente o colega dele está o quê? Está de acordo, ele está compactuando. Porque você está vendo a enrascada que ele se colocou e colocou o colega dele? Tá vendo a enrascada? O colega dele está gravando. Então, o colega dele está compactuando com esse ato inseguro. É um ato inseguro. Imagina. Aí, ó. Aqui, ó, dá para ver que ele está colocando a boca aqui no cabo energizado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Por isso, pessoal, isso daqui, ó, deu demissão justa causa. Ele é louco, ele não poderia estar fazendo isso. Imagina se o fiscal da empresa passa aqui nessa hora aqui. E ele ainda documenta, mostra isso aqui, gente. Isso aqui é perigoso demais. Não pode fazer isso, não. Ele está no potencial, ele está numa fase apenas. Então, pessoal, não pode fazer isso. Deixar até nesse frame aqui, ó. Tá bom? Isso é perigosíssimo. Não pode fazer. Ó, isso aqui é 230 kV mesmo. Ó. Aí o que que ele está fazendo? Ele vai colocar um pré-formado, porque geralmente o cabo, né, ele é formado por vários fios. O da 13,8, por exemplo, esse daqui, ó, ele é formado por sete fios. Seis de alumínio, o CAA, né, o alumínio com alma de aço. Seis fios de alumínio, eu não me lembro a milimetragem de cada um. E um central aqui, o sétimo, de aço. Alguns são Os sete são de alumínio, só que ele tem uma resistência mecânica baixa aqui. Deixa eu ver aqui um frame bom. Então, aqui ele está no potencial, ó. Ele vai terminar de fazer o serviço. Tá vendo esse bastão aqui, ó? Esse bastão aqui, ó, ele está conectado com a carcaça aqui, a ferragem do helicóptero. Tá bom, gente? Não pode fazer, né? Aqui está correto. Nesse aqui não está correto. Aqui ele deveria fazer ao potencial, não, ao contato, tá vendo? Até confunde às vezes. Ao contato e aqui é ao potencial, tá? Deixa eu fazer aqui o registro antes que eu me esqueça aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, galera. Deixa eu ver se deu certo aqui. Bom, deu certo aqui. Então, pessoal, próxima aula a gente finaliza aqui. Então, ó, isso daqui é o que não se deve fazer. Para ele fazer o procedimento correto, ele teria que continuar com a luva que ele acabou de tirar, ó. Essa luva interna. Ó, ele tirou a de borracha e a de cobertura. O método ao contato, ele vai entrar em contato, só que ele vai estar com o EPI, né? O EPI dele, equipamento de proteção individual dele, e também vai ter aqui uma cobertura para diminuir o raio de risco também. Então, no método ao contato, eu uso o EPI, eu coloco o EPC na estrutura e faço a manutenção. Na linha viva de transmissão, eu estou ali, obviamente, em contato, só que eu estou no potencial elétrico. O campo eletromagnético ele é tão forte que se eu jogar uma cobertura de borracha, por mais grossa que ela seja aqui, esse potencial elétrico ele vai ultrapassar a cobertura de borracha.
o campo eletromagnético, a densidade de campo eletromagnético é tão grande, né, que ela vai o quê? Extravasar essa cobertura. Então não faz sentido eu utilizar o método ao contato. Por isso que ele utiliza a roupa especial, que vai servir como gaiola de Faraday, e daí ele vai poder, né, ele vai poder entrar aqui em contato com a estrutura. Quer ver? Antes de eu fechar aqui, eu vou mostrar até um outro. E aí você pensa, não é só por helicóptero? Não, é terrestre também. Rapidão aqui, deixa eu só achar. Na pasta de vocês aqui. Se eu não falha a memória, eu coloquei aqui também. Não, não pus aqui não. Na próxima eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então tá, pessoal. A gente terminou aqui a parte 2 aqui do tópico aqui. Na próxima semana a gente finaliza a parte 3. E daí a gente também entra no assunto de. Eu vou demorar bastante no prontuário das instalações elétricas para vocês verem, né? Que tipo de documento que vocês devem, a empresa, né, deve ter posse, que profissionais, né? Quais as comprovações, né? O que que são esses? Eu vou até colocar o manual, né, de auxílio aí da NR10, né, para a gente destrinchar todos os 6 itens aí do lado do prontuário das instalações elétricas. Se não me engano, são 6 itens, tá bom? Mostrar alguns projetos e por aí vai, tá? Então, até a nossa próxima web aula, pessoal, e fiquem com Deus.